Sejam bem-vindos, começar aqui o primeiro programa do podcast Café Coado. Eu sou o Adriel. Sou o Francisco. Nós estamos com um convidado especial aqui, o Danilo Marchetti. Tudo bem, Danilo? Como é que tu tá, cara? Tudo bem. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, Francisco. Tudo bem, muito obrigado. Adriel, Francis, que tá aí atrás das câmeras. Uma honra, galera, estar aqui com vocês. Tá certo, mano. Então, o Danilo, ele é ator e missionário, né? E eu já queria entrar fazendo uma pergunta. De onde é que tu é e de que igreja? Claro, eu sou de São Caetano. São Caetano do Sul, ABC Paulista, aquela região ali, São Caetano, Santo André, São Bernardo. Eu tenho 25 anos, completo 26 esse ano, sou de 1996. E a minha igreja é uma igreja também que é internacional, chama Igreja Unida. As pessoas falam, mas Igreja Unida? Eu falo, porque não é separada, né? Você faz essa brincadeira. Mas é o que, cara? É uma igreja tipo interdenominacional? Isso, a nossa igreja é de cunho, nós consideramos o pentecostalismo clássico, certo? Veio... O engraçado é que um ministério bastante antigo, que era Maravilhas de Jesus, ministério bastante antigo, se juntou com uma outra igreja, e por isso que se chamou o nome Igreja Unida. Temos 64 anos de ministério sobre o legado de convenção. Mas os 64 anos é da Igreja Unida. Igreja Unida que foi a primeira que gerou as outras igrejas. Então, tem cada igreja, tipo assim, vou na Igreja Unida de São Mateus, completando 35 anos, porque há 35 anos existe. A minha é uma das primeiras igrejas, então eu tenho a base como a minha, que é de 64 anos, mas na convenção, aí pode ser uns 2, 3 anos mas, a menos. Então a igreja mãe foi fundada há 64 anos. Isso, a primeira igreja. É isso, a primeira igreja unida foi mais ou menos 64, 65 anos. E dali saíram anos. várias filhas, daí surgiu, começou igrejas. em São Paulo, né? Começou em São Paulo. E aí foi surgindo no Brasil. E criou-se um sistema de convenção. Uma convenção isso, uma convenção. Em cima da convenção existe... como que eu posso... Não é regras, a gente tá num sistema... Sim, tem tipo um estatuto. Isso, estatuto, exato, essa é a palavra. Estatuto, dentro do estatuto existem... como que funciona... Por exemplo, alguém quer seguir um cargo eclesiástico dentro da igreja, passa pelo cetro, né? Que hoje o cetro atualizado é um cetro que nós chamamos de William Seymour, que baseado naquilo que no episódio de Rua Azusa, mas não que vai falar sobre Rua Azusa, mas o nome do cetro é William Seymour. Então todo mundo que vai passar por primeiro cargo eclesiástico dentro da igreja quer ser um obreiro, quer ser um... Eita. Aqui, ó, já começou o Danilo a aparecer. Quer ser um evangelista, Começou a fazer arte. Comecei a fazer arte, muito bom. Então vai passar, Francisco, Adel, por esse cetro, né? Porque, obviamente, tá lá no estatuto que quem quer seguir um cargo eclesiástico dentro do ministério Unida vai passar. Então tem a base teológica, então vai aprender desde base teológica quanto outros assuntos envolvidos para você seguir realmente essa carreira. Então eu vi o meu pai fazendo isso. Meu pai hoje é o meu pastor. Eu ia te perguntar já como é que foi o processo da tua conversão. Tu já nasceu dentro da igreja ou como é que foi? Então, eu nasci em um berço cristão. Os meus pais, na verdade, olha só, minha mãe e meu pai. Minha mãe, ela tinha, quando minha mãe ficou grávida, aí vocês vão um pouco se assustar, a galera pode se assustar, mas minha mãe, ela engravidou com 14 anos. Meu pai ia fazer 20. Então eles não... Tanto a família por parte de mãe quanto por parte de pai é uma família estabilizada já no cristianismo. Porém, os meus pais, jovens, não estavam de fato seguindo. Então, quando eu nasci, com 11 meses de idade, os meus pais casaram na Igreja Unida já. E aí começaram a ter o acompanhamento pastoral. E aí... Mas eles estavam afastados da igreja? Na verdade, não, cara. Não viviam uma vida de evangelho com 15 anos, pô. Quem que vai querer engravidar com 15 anos? Tanto que não eram casados. Então eu vim, meus pais falaram que eu fui um intruso na vida deles, né? Dessa piada lá em casa. Mas que de certa forma levou eles a um compromisso com Deus. Exatamente. Porque eles começaram a ser discipulados. Exato. Depois do teu nascimento. Com 11 meses já criaram a vergonha na cara. Então vamos casar. A gente tem uma família agora, né? Tanto que o meu irmão... Aí a tua mãe tava com 15 anos. 15 anos, E meu pai tava com 20. Ano de 1996. A minha mãe é do 80, meu pai é de 1975. Então, com 11 meses de idade, eles casaram. Depois de casado um ano, meu pai já começou já os
O cetro. Começou então obreiro, então eu vi meu pai obreiro. Eu não vi porque eu era criança, né? Não vou lembrar de tudo. Mas foi crescendo. Eu lembro do meu pai, cara, acho que com 6, 7 anos eu já lembro que meu pai era evangelista já na igreja. E aí lá, depois de evangelista, presbítero e depois de fato pastor. Então os meus pastores, desde a infância, pastor Wilson Colangelo e pastora Vera Colangelo. Mas chegou eu lembro que no meu batismo, meu pai, ele foi, não sei se foi no mesmo ano ou anos anteriores ou ano após, mas ano de 2007, mais ou menos, 2008. Quantos anos tu tinha? Tinha acho que 12 para 13 anos. 13 anos. De fato, quando nós começamos a entender mais sobre o evangelho, mais ou menos a idade quando de fato, pelo menos na Igreja Unida, entenda-se que com 12, 13 anos já consegue ter uma resposta para o evangelho. Não batiza antes porque é uma criança, né? Sim. Então, com 12, 13 anos eu me batizei, foi mais ou menos quando meu pai, ele já estava já tinha feito teologia, presbítero, foi ungido a presbítero depois ao pastoreio. Mas de fato meu pai não era o meu pastor, pastor Wilson Colangelo e pastora Vera. Aí aconteceu o seguinte, quando eu fui fazer missões no Giovanici, que nós já vamos entrar aí nessa parte, eu passei 6 meses, quando eu voltei eu descobri que uma das nossas igrejas tinha ficado sem pastor na época, e aí a convenção, pastor Wilson, pastora Vera e o pastor presidente, que é o pastor Leonardo Meyer, e a pastora, eles fizeram uma reunião e enviaram meu pai pra lá. Então fazem mais ou menos 6 anos que o meu pai é o meu pastor. E nada me faltará. Mas essas igrejas são todas ali no ABC Paulista? Todas? Não, cara. Espalhadas pelo Brasil? Espalhadas pelo Brasil nós temos igrejas na Nigéria, igrejas na Argentina, igrejas tem também no Japão. No estrangeiro, então. Sim, no Japão tem igrejas. Mas seu pai foi enviado para uma igreja aonde? São Paulo? São Paulo, ABC Paulista. A gente era de um então bairro. Vocês ficaram lá na região de já. Não, desde quando eu nasci até eu fui para a base missionária. Bom, vou fazer 25, então até os meus 20, 19 anos, Igreja Unida do Jardim das Figueiras, Zona Leste de São Paulo. E há 5 anos a gente está numa igreja do ABC Paulista, que é em Santo André. Mas aonde eu moro é do lado da minha antiga igreja, que é o pastor Wilson e a pastora Vera. Então a pastora Vera, quando ela for assistir isso, ela tem que falar, você é meu filho, entendeu? Eu me lembro do aniversário de 7 anos, tem aquilo lá, primeiro pedaço. Eu não dei o primeiro pedaço do bolo pra minha mãe, eu dei pra pastora. É isso, a minha mãe fica, pô, velho, primeiro pedaço do bolo. Mas então a tua infância foi na igreja? Foi na igreja. Mas a decisão de trabalhar com missões, com evangelismo, foi uma coisa natural na tua vida? Você sabe que missões e evangelismo tem muito a ver com aquilo que eu carrego, que é o teatro, né? A ferramenta do teatro. Então, com 7, 8 anos, já tava fazendo as pecinhas de teatro na igreja. Eu queria colocar aqui como é que foi essa questão do chamado, assim, pra parte do teatro, né? Como é que aconteceu pra ti, assim? Sim. Então, desde muito cedo, sendo doutrinado. EBD, pô, mesmo com sono... E aí arrastado, né, pra EBD, todo domingo lá. Me lembro que os meus pais, como estavam crescendo, né, no ministério, a vida com Deus, eles também queriam gerar isso em mim, né, esse legado. Só que aconteceu o seguinte, isso não define nada. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de evangelista. Muito mais, essa eu nunca tinha escutado. Essa daí é boa. Deus tem filho, Deus não tem nada. Exatamente. Então, você sabe que isso não define eu nascer um berço cristão. Sim. Eu, com os meus 18 anos, eu quis dar um pulo, conhecer o mundo, amizades. Pô, acho que todo jovem, todo cristão já passou por essa fase. E aconteceu que, falando um pouco antes, da minha infância, então eu sempre tive muita facilidade e eu acredito que até mesmo um chamado para a área do teatro. Então eu me lembro, eu sempre conto essa história, com 8, 9 anos eu já fazia a ovelhinha do Jardim do Éden, lá o meu amigo de árvore lá no jardim. Então, e aí depois disso eu fui gerando outros papéis. Eu fazia Jesus, eu fazia o diabo, eu fazia Jesus. Teve uma época da minha vida que era assim, tá lá o Danilo. Isso na tua adolescência? Na minha adolescência, com 12, 13 anos, mas com falas já enormes. E aí chegava no final do culto, irmãos vinham comentar, pô,
você leva muito bem, você decora fácil, você atua bem. Só que eu não levei isso como forma profissional. Eu falei, legal pra mim, um teatro de igreja. Até que então eu saí do meu ensino médio, fui fazer comércio exterior, fui fazer administração, nada a ver com teatro. Só que com os meus 18, 19 anos, essa minha fase meio de pródigo, né? Filho pródigo, assim, não tão firme na igreja, foi quando eu tive realmente um despertar. Deus me chamou, falou assim, é agora, filho. Me colocou naquelas 4 paredes ali, me deixou em um beco sem saída, né? Um beco sem saída de forma positivamente falando. Tinham primos que sempre frequentavam uma escola de artes, que é o Giovanni Si. Acredito que todos vocês conheçam, peças que marcaram Jardim do Inimigo, Tortura, enfim. E eu fui para essa base missionária, não para uma vocação, mas para um tratamento. A gente estava com quantos anos? Eu tava aí. Aí já estamos falando de 2018. Não. 2016, desculpa. Tava com os meus 18 anos já. Então, eu fui numa época que eu tava no meu 3º ano de faculdade do comércio exterior. Mas tava dando tudo errado na faculdade. Tava tirando as piores notas, tava com DP acumulado. Você é professor de faculdade, você sabe quando é DP, né, Francisco? Então, os meus pais pagavam minha faculdade. Eu fazia uma faculdade muito cara. Eu fazia, não sei se você conhece o Mackenzie. Então eu fiz Mackenzie, eu saí do ensino médio que a nota era 5, aquele aluno que levava tudo pelas coxas, assim, nunca fui muito aplicado aos estudos. Sempre gostei de matérias mais humanas, mas matemática nunca me dei bem. E aí o cara vai fazer comércio exterior com administração, o que eu tinha na minha cabeça? Então, a matérias de comércio exterior eu era muito bem, só que matérias de matemática, comércio, estatística, métodos quantitativos, economia, microeconomia, macroeconomia, triângulo, o que se encontra aqui, vem lá. Pô, eu cheguei no meu primeiro semestre já pegando DP. E aí, pagando faculdade, pagando em Mackenzie, não é caro. Saí de uma média que era 5, fui pra uma média que era 7,5. Se eu tirava 6, eu teria que tirar 8 já na outra prova. E aí, aconteceu o seguinte... Pedi pros meus pais, não tá dando certo, tranquei a faculdade. Foi quando eu fui pra base missionária. E aí na base missionária, tudo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, no teatro, Deus marcou aquele tempo de 6 meses, em 2018, de agosto a dezembro, pra falar, ó, eu te chamei pra esse tempo. Tudo aquilo que você viveu na sua infância, eu vou te mostrar agora, não como um teatro de igreja, mas como um ministério. E aí o que eu faço? Eu entendo que entre os 5 ministérios que nós entendemos, os ministérios da Bíblia que Paulo explica, né? Eu tenho mais para comigo o ministério de evangelismo. Então eu sou evangelista, mas eu utilizo a ferramenta do teatro para pregar o evangelho. E aí nisso, depois que eu saí dessa base, eu comecei a ter monólogos, comecei a estudar mais tanto questão de teatro. Nós até comentamos numa dessas lives que nós fizemos aí do Céu e Terra. Do Céu e Terra. Mas, além do teatro, eu então comecei a entender. Eu comecei a estudar muito sobre os reformadores. John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Field. Então eu comecei a entender o que esses caras geravam. O que eles geravam para a geração deles. Os moravianos, os pietistas, os evangelicais, os fundamentalistas. O que foi essa concentração em massa dessa galera que revolucionou a época deles, século XVIII, XIX. O que foi a Inglaterra do século XVIII, século XIX. E são países que o teatro era aflorado. O teatro começou na Grécia com uma manifestação, foi pra Itália depois, né? E aí depois eu gerei isso, fui querer... aí eu quis gerar com as minhas próprias pernas. Falar, então Deus, então já sei. Vou começar a estudar teatro no secular, vou me formar, vou ser um ótimo ator, depois gerar isso pro reino. Só que eu fiquei 6 meses só no teatro no Brasil. É muito pesado. Mas tu ficaste 6 meses num curso super, uma formação... Formação em teatro. Mas tipo um curso superior. Universidade. Na verdade, há uma diferença entre teatro e artes cênicas. Artes cênicas envolve também circo, envolve caracterização. Tá, mas teatro é mais focado. Uma delas é reconhecida pelo Sim, é reconhecida no MEC, sim. E aí cada um pega a sua formação. Tipo, eu tenho uma prima, ela se formou na UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, formação de artes cênicas. Mas ela foi uma formação mais para licenciatura, então ela pode dar aula de teatro e de artes na escola, matéria mas aí artística. A tua formação então era específica em teatro. Então, teatro, isso, lá
Lá na Embi Morumbi, que era a faculdade onde fazia, era teatro. Tá, mas e ela é pesada porque... É pesada, cara, porque o teatro nunca foi visto como uma forma de cultura no nosso Brasil. A gente tá aqui em Portugal, mas no Brasil. Sim. Pô, Estados Unidos, você sabe que as crianças, não sei se vocês sabem, mas assim como aqui em Portugal, você vai sair que eu fiquei sabendo, você sai do ensino médio já com uma formação já especializada, né? Tanto na matéria de linguagem também. A criança estuda o inglês aqui já é obrigatório, aí parte pro francês ou para o espanhol. Estados Unidos é assim, desde o ensino fundamental e ensino médio é teatro. Os que se destacam vão pra Broadway e Hollywood. Só que não tem isso nas escolas brasileiras. Tá, mas então o teatro é levantado. No sentido de porque é levantado de forma ele é levantado como forma de manifestação. Por que é pesado? Eu, com uma consciência cristã, eu vi as meninas saindo como de topless na sala de aula. Tudo muito escrachado. Então o nível espiritual é pesado. Tinha acabado de sair de uma base missionária. Eu fui me envolver diretamente com as trevas, mas não estava totalmente preparado, com uma consciência pra pregar o reino ali. Mas eu aí... ia ser influenciado por eles, não conseguiria influenciar eles. Então por isso que tu ficou 6 meses e acabou... Fiquei 6 meses e Deus falou assim, sai daí. Sai daí, você vai se contaminar, cara. Você não tá em um ambiente que você foi chamado. Sai! Mas eu entendo que se fosse hoje, talvez se eu fosse agora, eu tô com uma consciência já sarada. Sim. Eu tinha pecados que eu fui tratado na base missionária, mas ia começar novamente a gerar. Mas então, tu saindo desse ambiente, tu já começou a procurar, por exemplo, os grupos do Giovanni Si? Não, foi antes do Giovanni Si. Foi antes da faculdade. Porque então, o Giovanni Si... foi quando saiu. Saíste do comércio exterior, foi pro Giovanni Si. Voltaste do Giovanni Si, foi pra universidade de teatro. Entendi. Porque a tua ideia era essa, era se preparar pra... Se preparar entendi. pra como professor no Giovanni Si. Eles tinham uma ideia futura de terem a sua própria universidade. Obviamente, só ia dar aula quem fosse professor. Já formado. Eu falei, pô, tá aí. Deus tá me chamando pra isso. Vou me formar, vou ter o meu diploma, o meu DRT, vou voltar como professor. Mas a ideia, então, a tua ideia ali não foi já entrar diretamente pra questão do evangelismo? Lá no Giovanni Si? Não, quando tu foi fazer faculdade de teatro. Cara, eu fui pra me formar. Ele queria se qualificar. Eu queria me qualificar pra voltar pro Giovanni Si. Então eu nunca queria gerar o evangelismo lá. Então, as trevas estavam me perseguindo. Não, então, sim. Então a tua ideia sempre foi questão do teatro. Foi, eu É que pelo que eu tinha compreendido antes, era que primeiro tu teve meio que um chamado pra evangelismo e tu foi utilizar o teatro pra evangelizar. Na verdade, esse evangelismo gerou muito no Giovanni Si, né? Porque sim, mas então foi o contrário. Foi a ideia de atuar que te gerou esse sentido para evangelismo. A ferramenta do teatro que me gerou essa questão do evangelismo. Sim. Então, acho que aperta a roelinha. Não, a roelinha. Isso, essa aí. Apertei. Pronto. Então, aconteceu o seguinte. Mas, mesmo assim, gerando esse caos na minha vida espiritual, eu querendo sair novamente, gerou um estralo, porque eu aprendi algo que eu gero no meu, até mesmo em oficinas de teatro com evangelismo, que é sobre eu aprendi muito sobre um bailarino brasileiro que chama Klaus Viana. Klaus Viana, ele gera expressão corporal. E isso, quando você vai evangelizar pessoas que você não conhece na rua, cara, isso é demais. Você ter uma expressão corporal. É a mesma coisa que você entrar em um autocarro aqui, depois de um dia de trabalho, você entra com uma postura assim, pô, isso já vai te gerar um sono, aí você dorme muito também. Agora, se você entra já com uma postura assim, mas isso você consegue trabalhar aqui. Então, eu consegui pegar as sacadas que eu tive nesse meio período do teatro secular e trazer e transformar em reino de Deus. Mas o curso era o que? Era 3 anos? 4 anos? Cara, o curso de teatro ia ser uns 4 anos. 3 anos, 4 anos, mais ou menos. Mas tipo, é um curso mais prático, mais teórico? Os dois, porque mas eu ia ter tanto licenciatura... É a história das artes? Isso, histórias da arte. Eu tinha uma matéria no primeiro semestre que era arte psicodrama. Então, o professor era um psicólogo formado em artes. E aí ele me passou com uma ideia muito doida que os presos da Itália usavam o teatro como terapia. E aí eles usavam um estilo de teatro que era o psicodrama. É um drama mais voltado para a psicoterapia. Então é umas paradas meio doidas assim, né? E aí eles apresentavam como espetáculo. Mas parece algo assim meio fora do paradigma, assim, meio fora
do tradicional. No Brasil não tem isso, é Europa, entendeu? Então já é uma cultura gerada em teatro anterior. A comédia dell'arte que foi gerada na Itália foi um estilo de teatro, porque as pessoas se envolveram tanto com o teatro que foram saindo vertentes de teatro que não existiam antes. Ô Danilo, mas essa influência do teatro, tu chegaste a estudar como essa influência do teatro, até secular, enfim, esteve presente nesses movimentos avivalistas do século XVIII, XIX? Eu entendo que para um evangelista sair na praça e pregar multidões, qual que era a postura dele? Para um Billy Graham encher estádios, qual que era a postura dele? George Whitefield, a voz dele era escutada, eu sei que de forma até mesmo espiritual, a 1 quilômetro de distância, mas como que ele se portava? Então o teatro ele te ensina a você ter uma boa voz, a falar com o diafragma, você ter uma boa atuação. Sim. Mas cara, isso é reino de Deus, isso é a graça. Só que como que era o comportamento? Como tá sendo o seu comportamento aqui nesse podcast? Nós estamos fazendo um personagem, nós fazemos personagens em toda a nossa vida. Você vai trabalhar, você não vai ter uma... Sim, a sua postura não é a mesma. A sua postura de professor é diferente. Claro. Então o teatro te ensina. Então os primeiros meses foi até bom. Os 6 meses eram totalmente teóricos. Eu aprendi sobre Antônio Bandeira, sobre algumas histórias do teatro no Brasil. Mas isso é muito doido, porque tava a pensar agora, tem o célebre sermão, aquele de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de Deus irado. E diz que a malta, ao final do sermão, tava lá agarrada nas cadeiras, desesperada. Tava sendo mas aí eu fiquei a pensar, imagina o nível de dramatização que ele alcançou, ou que ele conseguiu descrever sobre a condenação, o inferno, etc., o juízo de Deus para as pessoas, claro que também tem o atuar do Espírito, convencendo os corações, mas de tal maneira que ele narrou aquilo que as pessoas tomaram aquilo como uma experiência viva. Agora eu te pergunto... Então o teatro estava presente. Agora ali, eu te pergunto, quem foram os professores de teatro desses caras? Será que ele se encontrou com o Stanislavski, o russo? Se encontrou com o Brecht ou o Grotowski? Não sei. Então eu acho que esses caras tinham uma base de evangelhos reformadores absurda, é totalmente baseado na Bíblia, mas eu acho que a terapia deles era alguma coisa relacionada a isso, assim, impossível o cara sair na praça, e aí que eu peguei e eu autocriei uma oficina de teatro com foco em evangelismo. As pessoas querem evangelizar, mas as pessoas têm vergonha. O que vai te ajudar a perder a vergonha? Teatro. Mas essa tua oficina de teatro não é pra formar o camarada a ser ator ou ensinar a ser um ator. Não, eu pego as ferramentas do teatro pra formar um evangelista. Um evangelista. É isso, entendeu? Então eu tenho um dos pontos que eu abordo é a cultura do olhar. Nós saímos na rua, nós estamos presos nos nossos smartphones, mas o que nós conseguimos gerar com palavras e sair, procurar olhar por aí. Então então tem exercícios que aí é só você fazer na minha oficina. Mas assim, muito a ver então com a expressão corporal. Expressão corporal. Foi algo que eu gerei na faculdade. Então, tudo que eu peguei no Giovanni Si, tudo que eu peguei na faculdade, eu mesclei e fiz aquilo que o senhor estava ministrando no meu coração. Então, além da oficina, aí é o contexto do monólogo. Depois Deus começou a trabalhar no meu coração uma parada sobre a perseguição, e aí eu fui me afundando mais, entendeu? Então... a minha vida, eu costumo dizer que eu sou de temporadas e estações. Eu entendo a estação, automaticamente eu entendo o tempo. Porque, assim, existe uma diferença entre estação e tempo. Eu não vivo tempo fora de estação. Nós entramos na primavera. Eu sei que o tempo da primavera não vai ser tão mais frio quanto foi do inverno. Porque a estação mudou. Se eu entender a estação que eu tô, eu entendo o tempo, não vivo o tempo. Então, na minha vida espiritualmente com Deus, assim, às vezes Deus fala assim, vai estudar mais sobre o teatro aqui, que daqui a pouco eu vou gerar em você evangelismo sobre essa ferramenta que você estudar. Se dedica mais agora a uma parada de evangelismo que lá pra frente vai ser gerado outra coisa. Então, eu sou muito disso, sabe? Se eu fui chamado pra isso... eu preciso utilizar dessas ferramentas, eu preciso utilizar... Porque nós temos uma fama, principalmente no Brasil, senhores, que o teatro é mundano. Nós vamos chegar nesse ponto aí. O teatro é mundano, mas será que... Cara, eu não sei se isso é só no Brasil, essa ideia de usar as artes na igreja, as artes no meio cristão. Talvez tenha um agravante ou uma intensidade maior na discriminação no Brasil. Eu penso que isso seja até um bocado universal. Acho que é transversal, acho que se passa em várias igrejas no mundo todo.
Mas a questão é, cara, as artes, tudo que nós vivemos, tudo aquilo que nós vivenciamos é uma expressão do dom e da graça de Deus no ser humano. Yes. E o ser humano pode usar mal essa graça, pode usar mal o dom que Deus deu a ele. E muita gente usa mal a capacidade, a graça de desenvolver coisas artísticas, atividades artísticas. Seja a música, seja o teatro, televisão, não importa. As artes, a pintura, de tudo pode ser mal, pode ser desenvolvido mal. Um camarada pode também ter a graça de, sei lá, ser um programador, entender de tecnologia e usar isso mal, cometer crimes. Então, de todas as formas, pode-se usar isso que Deus deu no caminho ruim, no caminho que Deus abomina. Exato. Mas por algum motivo, parece que as artes recebem uma atenção maior e elas são mal na sua essência. Parece que a ideia que se transmite é essa. Sim. Cara, a nossa linhagem do Brasil é totalmente de linhagem africana, né? Uhum. Os índios geraram isso. Então, os quilombolos, enfim, por serem essa linhagem africana, existem os deuses africanos. Uhum. Você tem uma ideia? A minha prima, minha prima também. Mas isso tem a ver com o teatro, isso? Essa origem? Sim. Ok. Tem a ver com o teatro. O teatro no Brasil tem essa origem, uma afrodescendência. Alto da Compadecida é uma peça muito famosa, né? Depois você dá uma assistida lá e aí as pessoas também que estão assistindo esse podcast. Mas então tu achas que é por isso que tem essa discriminação no meio? Os primeiros atos de peças teatrais vieram dos nossos índios, dos nossos escravos, né? Faziam como forma de manifestação dos seus senhores. Okay. Pra você ter uma ideia, a minha prima estava se formando, como eu comentei com você, e isso foi na pandemia. E nós, por ser cristão, nós não denegrimos nenhuma outra religião, nós respeitamos. Se as pessoas vêm conversar com a gente vai gerar Jesus na vida dessas pessoas. Porém, uma das matérias, por estudarem a fundo, ela também era dança, fazia dança junto. Ela teria que ir em um terreiro, em um centro Umbanda, e participar de um culto lá para entender a fundo a origem daquela dança africana, a origem do teatro. Então nós conseguimos perceber que, de forma espiritualmente falando, já é propício à negatividade daquilo que foi gerado, sabe? Daquilo que foi gerado sobre tudo isso que nós vivemos. Então, a minha prima, ela foi convidada, né? Ela foi quase obrigada a fazer, não ia perder nota, só que tava na pandemia, então, de fato, ela não chegou lá de forma fisicamente. Então, eu acredito que, tipo assim, o diabo quis falar, não, agora essa área da arte é minha. Entendi. Mas nós sabemos que tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, nós precisamos... Eu entendi o meu papel na nossa vida cristã de resgatar as artes, mostrar que nós possamos viver não como um teatrinho de igreja. O teatrinho vai ter Dia das Mães, Natal, teatrinho, não. É um ministério, cara. É um ministério. Nós precisamos resgatar essa essência e adorar Jesus. Na essência, é um ministério evangelístico. É o evangelístico, exato. A ferramenta. Isso, assim como o circo, assim como o cinema, assim como a dança. Se a gente for analisar, tudo o diabo copia, né? Então, se a gente for analisar... Ele não criar nada novo, ele só copia, exatamente. Tudo já foi meio que chamado de coisa do diabo, né? Então, o teatro é só mais uma coisa, né? Mais uma ferramenta que as pessoas tentam encarar dessa forma, né? Como tu falou da origem no Brasil, mas a gente sabe que isso é uma questão do Brasil. Se a gente for analisar outros países, não é bem assim, né? Não, porque já é cultural, não é manifestação. Sim. E por ser manifestação, eu apoio um partido, eu apoio a sua ideia, e aí aquilo vira verdade absoluta para os seus seguidores. E aí quem vai assistir... Aí vai aplaudir, mas vai voltar pra casa, não vai ter. Sim, agora, quando isso fala de Jesus, quando isso fala de reino, utiliza a palavra como forma de teatro, vai assistir, pode ter salvação. Sim, com certeza. Nós estamos escolhendo aí nos últimos anos. Sim. E, cara, e como é que tu entraste nessa cena da igreja perseguida? Como é que foi isso? Porque, assim, fala um pouco sobre o monólogo, né? O teu teatro não começou com a igreja perseguida, né? Foi mesmo um trabalho de evangelismo vinculado ao Jeová Nissi. Foi.
Foi. Pronto, aí em determinado momento começar a chamar Deus me deu monólogos, mas nada a ver com uma igreja perseguida ainda, foi adaptação. Fazendo monólogos e... Eu fiz um monólogo, antes de fato começar a ser gerado isso no meu coração sobre a igreja perseguida. É um monólogo, uma adaptação de um texto cristão e tudo mais, gerei na minha igreja. E era mais cômico, assim, né? Nada a ver com perseguição. Fui até chamado pra fazer esse monólogo em aniversário. Aniversário cristão. Aniversário de uma amiga minha cristã, mas tinha pessoas que não eram cristãs. Então, pronto, já serviu como forma de evangelismo também. Então, foi um momento específico também. Eu acredito, como eu falei pra vocês, minha vida de temporadas, de estações, foi um momento que eu precisava viver. E aí, o Giovanni se gerou muitos contatos, amizades. E tem uma igreja de um amigo meu, que é uma igreja batista em São Paulo, perto ali do bairro Grajaú. Acho que é a Zona Oeste ali de São Paulo, Zona Norte, enfim. Não, é Zona Oeste. Eles são muito ligados com o Portas Abertas. Vocês conhecem o Portas Abertas, sim. Né? E aí tem um evento do Portas Abertas, que é o DIP. Que é o Dia da Igreja Perseguida. Dia Internacional da Igreja Perseguida. E aí, todo ano eles faziam algo sobre a Igreja Perseguida. E justamente nesse ano de 2018, eles me convidaram para fazer um dos personagens que era sobre a Coreia do Norte. Então, foram separados os cultos em 2 dias. O primeiro culto iam fazer uma simulação de uma igreja perseguida. E o segundo culto, eles fizeram uma encenação, né? Usando 4 monólogos sobre 4 histórias reais que o Portas Abertas, eles enviam missionários extras secretos, né? E hoje em dia, para quem não sabe, último censo, a última pesquisa que eu tinha estudado, existe cerca de 50, 70 mil cristãos presos na Coreia do Norte. Em campos de trabalho forçado. Trabalho forçado. São pegos com o livro preto, 50, 70 mil pessoas. Hoje existe uma média que existe mais ou menos 270 mil missionários perseguidos. A cada 8 missionários, 1 é morto. Principalmente na janela 1040 daqueles países ali. Então é contado histórias reais de testemunhos que são gerados de lá para o Brasil. Então, pronto, já fizeram sobre a Nigéria, sobre a Índia, mas exatamente 2018 era sobre a Coreia do Norte. Eu fui para fazer para mim essa é só mais uma atuação, não só mais uma atuação, mas esse é um teatro legal. Mas meus amigos, mal eu sabia em que mundo eu estava entrando, né? E ali o Senhor começou a gerar no meu coração. Voltei para casa depois dessa apresentação, por se tratar de igreja perseguida, algo já bem forte. Só que a partir daquele momento de 2018, o Senhor começou a me levar para um outro pensamento. Enquanto existem pessoas morrendo pelo amor ao Evangelho, existem nós que temos liberdade aqui. E por às vezes ter muita liberdade, não sabemos utilizar dessa liberdade. Acabamos retrocedendo na nossa fé, apostatando, abandonando o Evangelho. Então, no mesmo Evangelho, o mesmo Jesus, não é um Jesus diferente, em que uns têm liberdade, outros têm perseguição. É o mesmo Jesus. Existem pessoas retrocedendo, mas existem pessoas morrendo. E aí o Senhor começou a me bombardear com isso. E eu fui tomando essas dores de pessoas, mas também olhando para minha própria realidade, ver o que eu estou fazendo com o Evangelho. Pessoas estão morrendo, o que eu tenho feito? Eu tenho pregado Jesus. O que eu tenho feito com aquele meu amigo que não estava vivendo mais o Evangelho? Eu gerei Jesus na sua vida, só que você não vive mais. O problema chegou na sua casa. A voz do problema foi mais alta do que a voz de Jesus. Eu não consegui gerar Jesus em você. O que eu estou fazendo com o Evangelho? E aí Deus me deu um monólogo. E o nome do monólogo se chama isso: Extremidades. Porque enquanto tem pessoas morrendo, existem pessoas com liberdade ou retrocedendo. A ideia da extremidade são os contextos extremos. Opostos que se vive no cristianismo. Mas do mesmo reino, do mesmo Jesus. Sim. Como nós temos dois povos, 2 igrejas, 2 contextos, mas é o mesmo reino, mas são extremidades, entendeu? E aí Deus começou a me envolver nisso. E quando eu comecei a entender aquilo que Deus estava começando... Sabe o que as pessoas começaram a me mandar mensagem sobre o conteúdo que tinha feito só sobre a Coreia do Norte? E as pessoas falaram: você é um missionário que está fazendo
sobre a Coreia do Norte. Eu falei, eu tenho uma peça assim. Mas eram 3 pessoas junto comigo. Ah, não, eu quero gerar isso na minha igreja, você pode vir fazer aqui. Aí eu tive que criar o monólogo às pressas. Porque, na verdade, quando foi lá na DIP, era uma equipe. Era uma equipe, era um teatro, não era um monólogo. Eram 4 monólogos sobre um teatro, sobre um evento da Coreia do Norte que estava sendo gerado ali. Mas que tinha diferentes personagens. E nada a ver com extremidades, era só sobre a Coreia do Norte. Aquilo ali foi o gatilho pra te levar... Pra criar algo novo. Eram 4 histórias diferentes. Eu fiz a história do Chung-Hu. Tinha a história de mais uma mulher que era a Mitya, que na verdade era minha esposa, na vida real. Nós não sabemos de fato se o nome deles reais é Chung-Hu. Sim, mas eles mudam, né? Eles mudam, sim. Pra preservar a identidade, né? Mas existiu alguém que sofreu aquilo lá. Sim, no campo de trabalho. Sim. O testemunho é verdadeiro. É verdadeiro, mas com nomes diferentes, só que não sofrem perseguições futuras. Até porque se alguém lá na Coreia do Norte sabe que aquela pessoa está sendo lembrada, referenciada aqui, capaz ainda de sofrer mais perseguição ou opressão lá, porque o nome dele está sendo exposto no Mas de fato existe, é uma história real, não é carochinha, não é o Walt Disney. Sim, não é inventado. Sim. Não é inventado. Então, aí eu falei, opa, tem algo a ser gerado aqui, pai, na minha vida, um novo ciclo para se iniciar. E as pessoas começaram a me mandar mensagem, e aí eu tive que criar esse monólogo, porque eu falei, poxa, então eu vou apresentar um monólogo para pessoas que de fato não tiveram um DIP. Nem todas as igrejas têm apoio com portas abertas, nem todo mundo gerou isso que eu aconteci. Mas eu tô vivendo um evangelho em igrejas que tem muita liberdade. Então pronto, vou fazer isso. Criei textos que, com as falas que eram direcionadas à igreja, ao Chung-Hu, que é o meu personagem, né? O Chung-Hu. Mas continua sendo esse no monólogo Extremidades, é o mesmo personagem. Sim, sim. Peguei tudo que já tinha gerado, acrescentei a parte do Brasil, porque aí eu falo uma coisa. Nós não temos perseguição com o livro preto, a Bíblia. Mas a mãe que ora pelo seu filho que tá nas drogas, já não é uma perseguição para aquela mãe. A esposa que apanha do seu marido, uma perseguição para aquela família. E aí tudo que eu gerava, eu falava, ó, esposa. Aí eu... Não vou dar spoiler. Se você pesquisar aí nas redes sociais, hashtag Monólogo Extremidades, vai ter muito vídeo. Se você quiser assistir, já tá no YouTube já. Então eu gerava isso no coração. E ao ponto que eu falava a sua linguagem, porque talvez vai ter a mãe que tá orando pelo filho na igreja assistindo, mas via que existem... Ela não pode desistir de orar. O meu monólogo é totalmente baseado em uma vida de oração. A oração te leva a caminhos que não é uma ótica humana. Mas o tema igreja perseguido já deixa de ser um tema evangelístico. No sentido de que ele não é um tema atraente ou convincente ou de interesse do público não cristão. Se calhar até do público cristão muitas vezes não é. Mas do público não cristão não é. E como é que fica? Porque na mesa tu continua... Sim, o mesmo. Aí a parte do Brasil é evangelística. Okay. Eu represento... Vou dar um spoiler aqui. O primeiro personagem que eu faço para o Brasil é um filho que fala assim, mãe, sou eu, seu filho. Eu não te dou orgulho, né? Não foi esse o futuro que você planejou pra mim. Mas você pode orar por mim. Por favor, eu tenho tantas marcas, ora pela minha vida. Por mais que eu estou nessa vida cheia de drogas, cheia de vícios, ora por mim, acredite na sua oração. Você se ajoelha e você diz, Deus, muda a vida do meu filho. Deus, eu quero ver meu filho nos teus caminhos. E aí nisso eu já vinha para o Chung-Hu que estava perdendo a sua filha. Olha, mas isso é muito doido, porque na verdade tu consegue trazer uma mensagem que serve tanto para o público não cristão, uma outra que serve para o público cristão, que é a igreja. Claro que serve para o público cristão toda ela, pelo visto. Eu não vi o monólogo, né? Tá. Mas pelo que tá dizendo. Então, mas essa primeira parte, ela vai muito mais ao encontro de quem não conhece Deus, que não tem uma vida com Deus, esposo, né? Oi, esposa, sou eu, seu marido, eu te maltrato, né? Aí tá lá tipo, o cara que tá relatando uma realidade diária aí, da qual vida, que é a da vida comum, resposta? que muita gente passa por isso, né? Qual que tem sido a resposta desse povo? Muitas pessoas que não conhecem a Jesus já assistiram esse monólogo. O primeiro impacto que ele tem com o evangelho já é esse evangelho sofrido. Pessoa que já vi muita salvação, pessoas que se rendem a Cristo ali, já começam em um nível absurdo de evangelho. Ou eu vou morrer ou eu vou morrer. Sim. Então é de fato algo que o Senhor tem carregado eu levar. Francisco.
Então, de fato, eu tenho levado isso, um evangelho, uma mensagem que não é nova. Sim. Nós pegamos os mártires dos apóstolos, só que caiu em um convencimento na igreja que ninguém quer pregar sobre morte, mas quer pregar sobre uma vida confortável. Então as pessoas, tanto as pessoas que são antigas do evangelho quanto pessoas novas são atingidas. Sim. Se nós formos analisar a história do cristianismo é sobre isso, né? Sobre os mártires. Nós vemos, sei lá, desde Cristo, né? Já... O primeiro mártir dos apóstolos, Estevão, pois. Sim. E também foram martirizados, né? Ele foi o discípulo dos mártires. Claro, e se a gente for analisar o período que a igreja mais teve um crescimento foi a questão da perseguição de Roma, né? Contra a igreja, né? Então, isso é uma lógica muito inteligente de Deus mesmo, se tu for analisar, porque tu pega um ponto que, se a gente for levar como evangelismo, é o principal, né? Dentro do evangelismo. Porque a gente pode falar, não, mas vem pra Jesus vai mudar seus problemas, Jesus vai curar a sua vida de droga, Jesus vai tirar os seus vícios. Aí, beleza, então não vou ser mais ser viciado, não vou passar por isso, vou curar, minha ansiedade, minha depressão vai ser curada. Mas qual que é a resposta disso? Quando você vem pro evangelho, você tem a cura de Jesus, porque Jesus é o autor da cura. Mas aí a sua resposta para o evangelho. Você vai ver esse evangelho ao qual você procura bênçãos, ele é o médico, mas você vai começar de fato a pregar o evangelho. Então as pessoas que vêm muitas vezes para nenhum culto assistir um monólogo, achando que vai ter uma resposta, acabam sendo constrangidas, ao ponto de falar, o quê? Tem pessoas morrendo por esse Cristo que eu tô aceitando hoje? Então vamos lá, vamos viver isso junto. Interessante. Legal. Pois é, a mensagem acaba sendo contra a cultura, porque se a gente for ver, se desenvolveu, eu sempre digo, alguns países assim, que tem uma tradição evangélica, cristã, maior, como Brasil, Estados Unidos, outros países da América Latina, África também, acaba se desenvolvendo uma cultura evangélica. Que a cultura evangélica, ela é como um background, como um pano de fundo, que é bom para falar do evangelho, consegue falar com mais tranquilidade, mais liberdade, já não é tão estranho para as pessoas tu falar de Jesus, tu falar Deus te abençoe. Já na Europa não há essa cultura evangélica, então tu fala, eu nunca escutei aqui ninguém dizendo Deus te abençoe. E no Brasil, várias vezes escutava até pessoas que não são cristãs você pede bênção pra tia, entende? Né? Tia, bênção. Pois, entende? Então, e aí, aqui não tem, só que essa cultura evangélica também ela banaliza. E aí ela banaliza a mensagem do evangelho. Porque assim, o evangelho tá aqui, Jesus é fácil, vive-se isso, qualquer coisa vale, relativiza a verdade muitas vezes. E cria-se então uma cultura evangélica em que o evangelho já não é uma mensagem de mudança radical, de transformação. É uma coisa que está ali intrínseca, embrenhada na vida, pode-se viver, às vezes vive-se, às vezes não. E se a gente for olhar essa mensagem do teu monólogo, ela vai contra essa cultura evangélica. Porque ela anuncia a essência dessa cultura, que é Jesus. Só que ela anuncia numa vertente que essa cultura já não anuncia mais. De que é uma vida com Deus, ela é radical, ela é compromissada e ela, eventualmente, para não dizer quase sempre, vai nos levar a uma caminhada sacrificial e dolorosa. Não uma caminhada de bênção e uma caminhada de conforto e uma caminhada de sucesso. Ela vai estar... Eventualmente, Deus até pode conceder isso a algumas pessoas. Com certeza, sim. Mas Deus não concede... Isso não é a regra, o padrão. Deus não tem que conceder isso a todos. O que Ele concede é o que tu falaste. Em primeiro lugar, é um coração... É a cura do coração. Um coração abalado, machucado, ferido pelas pressões e pelos enganos deste mundo. Decepções, etc. Mas é isso que a Bíblia promete, não mais que isso. E depois alguns vão viver muito tempo, muitos anos, ou até a vida toda, debaixo de sofrimento, de perseguição e de muitas dores, e outros até vão desfrutar de momentos de mais calma e paz na sua trajetória, mas ambos recebem algo, a cura do coração, um coração transformado interiormente, que agora é um conhecedor da verdade. Talvez aí sejam os extremos, né? Nós temos esses corações tanto aqui no mundo ocidental e que desfruta de conceitos democráticos, liberdade de expressão,
como também em países em que o cristianismo vive debaixo de perseguição e professar a fé cristã. Porque já tem uma cultura estabelecida ali. Então o missionário, ele não vai chegar já falando eu sou crente. Não pode. É uma cultura deturpada. Como mostrar pra pessoa que cresceu sobre essa cultura, falar, ó, não é mostrar, ó, você tá errado, mas falar, ó, quero te apresentar algo novo. Ser gerado isso no coração. E isso é quebrar muitos paradigmas, porque na Coreia do Norte, por exemplo, há casos em que as pessoas se convertem e eles não falam para as famílias, para os familiares. Eu falo isso na minha porque no meu eles monólogo. Têm medo eu tenho uma filha de 7 anos no monólogo, eu falo, nós nunca falamos do autismo para a nossa filha. Nós conhecemos algumas crianças que contaram para os seus professores que os pais sobre o livro preto. Os pais estavam com o livro preto. E no outro dia os professores com as autoridades invadiram essas casas e mataram os pais. E aquelas crianças ficaram órfãos de pai e de mãe. Então eu não falo isso. E casos o esposo não conta pra esposa, a esposa não conta. Porque às vezes até o cônjuge um trai o outro. Que se desenvolveu uma cultura, mas uma lavagem cerebral de fidelidade ao partido, de fidelidade ao governo. A família de Kim lá é desde 2002, né? Aquela cultura lá, são 2 canais de televisão que existem no país inteiro. Um fala sobre a política, um fala sobre a vida do Kim. Corte de cabelo, são 4 cortes. A internet é cortada meia-noite. Quando você vai fazer uma viagem turística, você não pode ir pra qualquer lugar. Você tem que ir... Os lugares que eles deixam você ver. Tem que notificar o governo. Tem que notificar o governo. Onde você deixa você ver. Então, essa realidade que existe entre 50 a 70 mil cristãos presos hoje, cadê esse pessoal? Por que nós não conhecemos isso? Porque estão em campos de trabalho forçado. O meu monólogo inteiro, você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Coreia do Norte? Você assiste o meu monólogo, que foi algum conteúdo do Portas Abertas. E a cada ano que se passa é gerado mais conteúdo sobre isso. E a cada vez nós vamos ficando mais abismados com o que tem acontecido. E qual tem sido a resposta de uma igreja que tem liberdade para falar de Jesus? Ou todos nós vamos viver em liberdade, ou todos nós vamos viver em perseguição. Esse que é o reino de Deus, né? Entendi. Ia te perguntar também, agora, assim, nessa situação, né? Tu criou um monólogo, começou a apresentar no Brasil e tal. E como é que veio esse convite para te trazer aqui para Portugal, entendeu? Como é que aconteceu isso? De fato, o Senhor ele foi estreitando o caminho para vir para cá. Amigos, pastores, homens usados por Deus, disse de fato que eu precisaria fazer alguma coisa na minha movimentação física, mover o natural para que Deus se mova sobre o natural. Então, o sobrenatural é isso, sobre é o nosso natural. E aí, de fato, falou, tira o passaporte, Deus quer te levar para as nações. E aí eu fiz o meu natural, tirei o passaporte. E aí, esperei, tirei o passaporte. Eu tirei o passaporte meses antes da pandemia. Nossa. Com o meu coração de um missionário. Tenho promessa para ir para as nações. Se fecha tudo, as nações se fecham. Mas tava lá tirado. E aí, na pandemia não. Já tinha acabado. Estamos vivendo. Sim. Agora já tá uma endemia, no caso. Uma endemia, né? E aí aconteceu que ano passado, 2021, outubro, eu tava caminhando na rua, no metro de São Paulo, conhecido como metrô, né? Os meus amigos de São Paulo falam metro aqui em Portugal, metrô. Eu senti o Espírito Santo falando comigo, Portugal. Mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu, como missionário, abrindo aqui pra vocês, eu achava que o meu primeiro trabalho fora do Brasil seria nos nossos irmãos ali vizinhos. Colômbia, Bolívia, Chile, Argentina. Então era um desejo do meu coração e uma caminhada, começo de uma vida ministerial, gerando isso nas nações, né? Sobre a mensagem do monólogo, algo que eu já tenho feito há 3 anos no Brasil. Então, rodei alguns estados, criei alianças. E sempre o Senhor se manifestava usando a voz de um profeta falando. Deus vai te levar para as nações. Mas eu assimilava nações com vizinhos, não com a Europa. E eu ouvi Portugal. Achei que era coisa da minha cabeça. Quem vai para Portugal em meia pandemia com o euro tava alto? Agora já tá baixando de novo, né?
Mas não tenho qualidade financeira, não tenho expectativa nenhuma. Aí beleza, passou uma semana, outubro. Deus falou de novo, Portugal. Aí eu falei, não é coisa do meu coração isso não. Ardia no meu coração, queimava no meu coração, eu ficava remoendo, matutando, ruminando aquela mensagem durante o dia inteiro, Portugal. Deus falou comigo e eu precisava agir rápido. Eu lembrei do Lucas, um amigo meu, que mora aqui em Porto. E aí eu falei, Lucas, você sabe o que eu tenho feito aqui, Deus tá falando pra ir pra Portugal, mano, o que você entende sobre isso? Ele falou pra mim, não entendo nada, velho, eu tô falando com você, mas vamos morar aqui, pergunta, o que eu tenho que entender alguma coisa, Deus falando com você, eu falei, mano, é que você tá aí, mano, foi a primeira pessoa que me veio em mente, que um amigo brasileiro, você tá aí em Portugal, eu falei, mano, então vamos tá orando. Oramos, e eu achava que daqui 5, 6 meses Deus ia gerar isso. Mas aí Deus falou a última vez, né? Aquele padrão clássico de Deus, 3 vezes, né? 3 vezes eu falei isso, você entendeu, né? E aí falou Portugal, eu falei, Lucas, é pra agora. Eu falei, Lucas, sabe que eu tenho gerado aqui no Brasil é sobre essa mensagem sobre os mártires, sobre a perseguição. Qual que é a resposta de uma igreja da Europa, de uma igreja de Portugal em relação a isso? Ele falou, nós precisamos gerar isso aqui. Eu falei, então vamos estar orando. Aí eu comecei a pedir confirmações a Deus. Do nada, ofertas missionárias foram levantadas. Do nada, assim. Lá no Brasil. No Brasil, eu fui pra BH nessa época, em novembro, tive uma turnê em BH. Em algumas igrejas de lá. Apresentando extremidades em algumas igrejas lá. E aconteceu que eu conheci um amigo meu cristão, que eu só tinha contato pelo Instagram. De fato, nós geramos uma amizade na pandemia. Primeira vez que eu encontrei com ele lá em BH, ele fala pra mim, pô, velho, aquele papo vai, papo vem, sempre acaba caindo em pandemia, em coronavírus. E ele falou assim, cara, eu ia visitar um tio meu, antes da pandemia, ele mora em Portugal. Aí eu, na onde que ele mora? Em Portugal. Eu, cara, Deus tem falado comigo sobre essa nação, sobre Portugal. Na hora ele falou, vamos junto então. Eu falei, beleza, não tenho nada, mas pô, tô orando. Ninguém sabe disso, Dudu. Ninguém sabe disso, mas vamos estar orando, beleza. Nesse mesmo dia eu tinha uma agenda em 2 igrejas. Na agenda de manhã eu pedi confirmações, principalmente financeiro, né? Falei, Deus, eu não tenho R$1 pra ir assim. Eu recebi a sua mensagem. Não foi uma igreja, não foi uma igreja que falou, vou te enviar pra Portugal. Eu recebi a sua voz. E aí nessa igreja de manhã, um casal veio me procurar, falando que a mensagem tinha falado com eles. Eles têm um filho que estão passando por drogas. E falou, quando você falava, não desiste de orar pelo meu filho. Nós vamos continuar orando pelo nosso filho. Eu quero abençoar a sua vida. Foi levantada uma oferta. E aí eu falei, opa, amém, Deus. Na mesma igreja à noite, foi levantada uma oferta. Só que existe uma diferença para mim, pelo menos para mim, de oferta que abençoa a sua vida, né? Eu conheço aquilo que você está carregando. Você pode utilizar o dinheiro como você quiser. Mas oferta missionária, eu tenho que utilizar para missões. Eles levantaram. Aí eu falei, opa, Deus, tem alguma coisa aqui, o Senhor está levantando. A igreja levantou uma oferta missionária. Missionária, eu tenho que converter em missões, seja para comprar maquiagem do meu monólogo, seja para eu comprar um figurino novo, seja para eu comprar folha sulfite para escrever texto de peça. Não posso gastar comigo, não posso gastar no shopping. É missionário. E aí Deus está falando, entendo o que eu vou fazer agora. Eu falei, Dudu, e aí? Você falou pra eu sonhar junto. Ele falou, mano, vou te apresentar um casal de amigos meus cristãos. Eles têm uma agência de viagens. O Rafa e a esposa dele. Olha o nome da agência de viagens, Ebenezer. Até que nos ajudou o Senhor. Aí eu cheguei pro Rafa, fui bem transparente. Falei, Rafa, meu nome é Danilo, eu sou missionário. Deus falou pra ir pra Portugal, tenho essa mensagem. Ele falou, cara, do jeito mineiro, no top, pão de queijo. Que top, cara. Ó, se eu pudesse ir até com vocês. Mas vamos lá então, Danilo. Vamos lá, missionário Danilo. Você não tem dinheiro, você não tem financeiro, você não tem limite no cartão. Passagem, R$13.880 e de volta. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Você dá R$1.000 de entrada. E cara, você é amigo do meu brother aqui, Dudu, você é cristão. Você não vai me dar um calote. O cara já gerando a responsabilidade. Pô, você é cristão, pô.
uma viagem missionária. Então vou facilitar. Você dá R$1.000 de entrada e parcela 4 Pix de 720. Aí vai dar o valor. Então, o primeiro Pix, isso era novembro. Então, o primeiro Pix até dia 20 de dezembro. Segundo Pix até dia 20 de janeiro. Terceiro Pix. Pix é o MBA daqui, tá, gente? Terceiro Pix até 20 de fevereiro. E o quarto Pix até dia 3 de março. Que a viagem é dia 4 de março. Até dia 4 de março, tudo quitado. Falei, pô, cara, assumi um compromisso de R$720, eu não trabalho. Eu vivo à base de oferta. Como assim, Deus? E aí o Espírito Santo falou, e aí, você acredita? Você vai correr? E aí? Já tinha as ofertas que foram levantadas, já tinha os R$1.000. Foi mais ou menos esse preço que foi a entrada. Que foi a entrada, Deus até gerou nisso. E aí, vai, meu filho, eu tô contigo. Eu sou dono do ouro e da prata. Eu poderia, do nada, falar, olha ali atrás, tem uma maleta de dinheiro ali, mas eu não quero, eu quero que você entre dentro do meu sobrenatural e você veja o que eu vou fazer por você. Falei, tá bom, então pronto. Deus, R$1.000 de entrada e vamos lá. Quando eu fiz isso, eu comecei a me movimentar de forma natural. Então, tenho amigos que geram artes pra mim de evangelismo, então gerei um informativo sobre essa viagem, explicando o motivo da viagem. E eu entendo, Deus fez com que eu entendesse isso. Brasil colonizado de Portugal. Então até tem uma piada que nós geramos lá no Brasil, devolve o nosso ouro. Então, mas de forma espiritualmente falando, o Brasil é a mãe, Portugal é o filho. Então precisa algo ser gerado de forma... Criou-se uma aliança de Portugal com o Brasil de forma espiritual. Então eu acredito nisso. Então foi isso que eu expus lá. E aí a pessoa que gerou a arte pra mim falou assim, Dan, toma aqui a arte, mas eu também quero te abençoar, toma aqui a minha oferta. R$500 já. E aí a outra, toma aqui um Pix, pá. Gente, era até dia 20. 1º de dezembro já consegui pagar 720. 1º de janeiro... 720. 1º de fevereiro, 720. 15 de fevereiro, que tem a viagem. Cara, no meu aniversário ainda. Então, aí tava agora o segundo passo. A juntar uma grana pra moradia aqui, pra hospedagem, pra alimentação. Gente, resumindo, vim, cara, sobre a provisão de Deus. Eu gerou muita coisa aqui, tô acabando um ciclo de 27 dias aqui. Eu vivi coisas sobrenaturais. O teu tempo aqui em Portugal foi 27 dias o total. Hoje, não sei que dia que esse podcast vai pro ar, hoje é dia 28 de março. Cheguei aqui no dia... Saí do Brasil dia 3 de março. Dia 4 de março eu cheguei aqui. E nós estamos encerrando essa temporada aqui. Quantas apresentações do monólogo foram feitas? Mais ou menos umas 14 ministrações, 2 de oficina de teatro, igrejas. A primeira ministração que eu lembro que foi em São João da Madeira, no Ministério El Shaddai. Eu tenho uma parada com a Coreia do Norte, né? Eu lembro que se vocês quiserem pôr na edição, aí fica de vocês, senão vocês gerem o link aí. Teve uma ministração que foi no Rio de Janeiro, eu apresentando o monólogo em um monte. É uma consagração no monte, né? Lá no Rio tem muito desses profetas. Fazer uma consagração no monte. No meio do monólogo, um homem, um carioca mesmo, é tomado pelo Espírito Santo. Começa a falar em línguas. Ele aproveitou o silêncio do monólogo ali, não queria atrapalhar o monólogo, mas eu tava lá apresentando, eu já vi aquele homem indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu falei, vixe, esse homem vai entrar aqui nesse monólogo, vai começar. Vai deixar de ser um monólogo, vai ser um diálogo. Vai ser um diálogo. Aí ele aproveitou o meu silêncio, ele começou a falar. E cara, eu entendia que não era apenas uma língua angelical, era um idioma. Ele tava falando em coreano. Foi gravado, se vocês quiserem, vocês podem pôr aí, nesse vídeo aí, ou vocês podem deixar o link. E aí ele foi falado, mas não teve um intérprete, não foi aquela língua que foi traduzida ou alguém pra traduzir. O cara tava com medo, não sei se era a primeira vez que tava fazendo isso. E aí eu cheguei pra ele e falei, ô irmão, que bênção. Aí ele, pô, Marvel, pô, Vaso, Deus me usou aqui, Vaso, não entendi nada. Aí, mas sabe o que aconteceu? Foi gravado. Como um bom brasileiro, curioso que sou, a gente pegou o Google Tradutor. E colocou no áudio. Na gravação, pegamos o Google. Sim. E aí o próprio Google apareceu lá, detectando o idioma. Apareceu o coreano.
5, 6, 7 vezes tentando gerar palavra, traduzir uma palavra, traduzir outra palavra, traduzia. Formamos uma frase. A frase que o Google traduziu com as palavras que aquele homem falou. A frase foi: pensa que eu estou dormindo, eu estou indo lá agora. Essa foi a frase. E aí, Deus falando, então, enquanto você está apresentando um monólogo aqui, eu estou salvando, eu estou tirando das cadeiras. E essa primeira agenda aqui, foi um ministério doido. A primeira agenda que eu tive em São João da Madeira, no El Shaddai, o pastor, um momento profético ali, ele começou a falar em línguas e começou a falar em coreano de novo. Só que o áudio tá baixo. Aí eu cheguei pro pastor e falei: pastor, você sabe o que você tava falando? Ele: não. O Espírito Santo gerou isso. E eu falei: pastor, já aconteceu isso comigo. Então, eu entendo que enquanto eu tenho gerado isso para igrejas que têm liberdade, Deus tem feito algo para missionários que eu nem conheço, no campo de trabalho forçado. Mas eu oro pela vida deles. Eu oro, a nossa oração atravessa oceanos e faz alguma coisa lá. É como se nós tivéssemos um estoque de oração de sobra. Nós podemos orar de sobra, eles não têm nada. Nós mandamos para lá. Então, meus amigos, Deus tem feito isso. Esse amor. E já teve ministrações que eu estava apresentando e Deus me deu dores. Dores dos perdidos, dores mesmo. Eu me bato, né? Tá aqui, ó. Falando, mas isso é um tapa técnico, ó. Eu me bato no monólogo, mas eu já sinto dor. Então, foi gerado aquilo que eu orei sobre Portugal no Brasil. Eu falei: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E sabe o que foi mais incrível? Na última semana, eu me preparando, estoura a guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Então, eu gerando um evangelho de perseguição de uma Europa que está passando por perseguição. Por uma guerra. E os teus 2 momentos de definição da viagem foram críticos. Primeiro veio a pandemia. Depois, perto da viagem, a invasão na Ucrânia. Pô, cara, 2 momentos Deus, que o Senhor quer gerar com isso? E aí Deus falou assim, ó, você vai começar a entender. E já tá acontecendo isso. Antes de acontecer, Deus já tinha me falado. Lembra de Neemias, que teve que restaurar os muros? Então, missionários serão enviados para a Ucrânia não para restaurar apenas os muros físicos, mas os muros da adoração. O ambiente de adoração será gerado nesse ambiente de caos, porque Deus sempre utilizou os momentos de guerra e de caos para estabelecer o seu governo, a sua justiça. Deus não utiliza de movimentos favoráveis para vir com, eu tenho... Não, Deus utiliza dos momentos mais críticos para falar: Israel, Sião, voltem os seus olhos para o Senhor. Deus vai fazer algo novo. Eu estou preparando um novo caminho. E aí eu entendi, nossa, então eu estou entendendo, Deus. A perseguição dos missionários perseguidos em uma Europa que está passando por uma situação de guerra. O Senhor tem algo a ser gerado aqui. E aí é esse evangelho que eu passei por essas igrejas. Tivemos muitos momentos proféticos. Pois eu ia te perguntar, cara, a tua experiência aqui, Danilo. Como é que tu avalia se tu fizeres uma comparação com... Foram 3 anos da apresentação do monólogo no Brasil, certo? Mais ou menos desde 2018 a final de média, 2021, começo de 2022, mais ou menos isso. Pronto, então tivesse assim, uma experiência boa, né, lá. E um mês aqui, um mês intensivo aqui de apresentação todos os dias, noite, ou enfim, alguns dias manhã e noite. Sexta, sábado e domingo sempre, foi uma quarta-feira que eu apresentei. Então, assim, isso te dá uma base para comparar um bocado essas experiências, né? O que tu avalias, assim, qual é o teu discernimento, o que tu vê de similaridades, diferenças? Similaridades é que existem muitos brasileiros em igrejas portuguesas aqui, né? Só que a cultura do evangelho na Europa é diferente da cultura que foi gerada do Brasil. Então eu percebo nos olhares a informação que esses portugueses estão carregando, estão recebendo dos missionários perseguidos. Ontem mesmo, em Aveiro, eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Um tuga mesmo, um português, no final do culto, ele olhou pra mim, ele me agarrou e ficou agarrado comigo. Eu, amém, irmão. Ele ficou assim, aí ele olhou pra mim e ele, força. Eu acredito nisso, força. E eu, tipo assim, nunca vi isso, sabe? Então, eu entendo que
O evangelho que tem sido pregado aqui, como vocês comentaram comigo, é muito da confiança, é muito do relacionamento, o tempo de mesa. Eu gero convivência para depois gerar o reino, gerar o evangelho. E quem vem para Cristo Jesus permanece fiel. Meu. Ganhar o português para Jesus, você ganha a família inteira, você ganha ele, permanece até o fiel. Então, será que Portugal não está sendo preparado para um ambiente, até mesmo para ajudar as nações, a Europa? Será que não há um avivamento a ser gerado aqui? O fogo brasa, o Brasil que nós carregamos, está sendo gerado aqui em algumas igrejas. Então, o que eu percebo é o seguinte, membros bem menores do que o Brasil, né? Igrejas um pouco mais vazias, só que corações totalmente quebrantados com essa mensagem. Talvez não vou ter o mesmo cenário da mãe que olha pelo filho que está sendo no tráfico. Não vou ter o mesmo cenário da esposa que está apanhando do marido. Mas alguma coisa Deus gerou aqui nessas famílias. Porque eu vi lágrimas. Eu vi lágrimas nos olhos das pessoas. Eu vi lágrimas nos olhos de senhores e de crianças. Tinha senhores de 80 anos, mas tinha crianças de 10 anos assistindo o monólogo e chorando. E depois me enviando dar um feedback falando: eu entendi a mensagem, eu entendi, continue, eu vou estar orando por você. Eu vou estar orando por você, se não venham contar. Aconteceu realmente comigo. O meu esposo abandonou a minha família. Deixou eu e meu filho aqui. Estávamos desesperados. Você gerando isso, o monólogo inteiro se refere em oração. Ore pela sua família, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pela sua esposa, porque enquanto você ora, existem pessoas que também têm sofrido no evangelho. Você pode orar, mas não pode mais orar. Então, Francisco, eu acredito que frutos vão ser gerados neste tempo, talvez numa próxima temporada, talvez na região sul de Portugal, em outras nações. Eu vou conseguir já colher os frutos desse tempo que eu vivi aqui. E foi algo novo, foi algo surreal, cara. Foi algo surreal que Deus gerou aqui. Entendi. Então a ideia é voltar a Portugal para apresentar. Eu creio, recebo. Palavra profética. Sim, sim. E a ideia também é além do Brasil, outros países. Coreia do Sul. A gente pode começar ali, né? Coreia do Sul. Porque Coreia do Sul ela é um dos países está entre os países mais evangelizados com o número de cristãos. Tem aquele, como que chama o príncipe? Tem um livro que tem uma igreja enorme lá, né? Sim, lá tem muitas igrejas grandes, né? Sim. Tem o Joseph Prince. Joseph Prince é um pastor que nossa, cara, que igreja é aquela? Mais de 50 mil pessoas. Na verdade, tem muitas igrejas que são muito grandes, são milhares de pessoas, né? Porque a Coreia do Sul teve uma vantagem, ela foi muito evangelizada no período pós-guerra da Coreia. Na verdade, a guerra da Coreia supostamente é a guerra mais longa da história, nunca acabou. Que ano que foi, Francisco? Foi na década de 50. E eles não, a guerra em si não acabou, Foi dali que eles dividiram entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, ok. Foi tipo um acordo de não agressão, mas a guerra tecnicamente não foi assinado o fim da guerra. Não houve uma declaração que disse, olha, agora encerramos aqui, acabamos década de 50, ano tal, acabou a guerra da Coreia. Isso não aconteceu. Então, tecnicamente, eles estão em guerra. Fisicamente, operacionalmente, não se atacam, né? Mas enfim, naquele momento, lá no final dos anos 50, início dos anos 60, em que houve essa divisão, foram enviados muitos missionários, né? Do Reino Unido, do Canadá e dos Estados Unidos para a Coreia do Sul, para a parte sul da Península Coreana. A norte nunca foi atingida. Não, porque foi onde se desenvolveu o governo comunista, né? E que é o que prevalece até hoje. Sim. Então, achei que antes tinha alguma esperança, mas pelo jeito nunca teve. Não, entendeu? A questão... pronto, o que pode ocorrer é assim, uma aproximação de governos, etc., que é muito raro, assim, muito inesperado, seria algo milagroso, sobrenatural, da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte ela é financiada, sustentada pela Rússia e pela China.
E dois países que a China cada vez mais tem se tornado mais agressiva. Sim. O governo Xi Jinping tem se tornado muito agressivo na perseguição aos cristãos. Apareceu lá sobre a questão até mesmo do aplicativo da Bíblia no celular. Né? Que passou a ser também controlado, monitorado. Exato. Enfim, tem todas as possibilidades. Tem que ser tudo. Os pastores precisam entregar os seus sermões antes para revisão das autoridades. Sim. Enfim, é muita história, né? E financiam, apoiam o governo norte-coreano e, consequentemente, essas questões ideológicas vão junto no apoio financeiro. Já o governo da Coreia do Sul foi durante muito tempo quase que um protetorado norte-americano, de influência também ideológica dos Estados Unidos, mas nesse período pós-guerra da Coreia foi que se desenvolveu muito o cristianismo pela evangelização através desses grupos todos de missionários. As igrejas lá se tornaram muito grandes, por isso é um país muito evangelizado e também muito financeiramente muito prósperas. Hoje tem igrejas sul-coreanas que sustentam igrejas na Europa, que apoiam trabalhos, seminários teológicos na Europa, que carecem de recursos por conta do contexto europeu, pessoal que não investe, né, na missão e no cristianismo. E essas igrejas que antes foram evangelizadas têm até como uma expressão no sentido de gratidão. Os nossos fundadores, os nossos pais na fé, vieram do país de Gales, vieram da Escócia, vieram do Reino Unido, e hoje eles mandam dinheiro para sustentar aqui igrejas, seminários e tal. Então, nunca se sabe, se calhar aí Coreia do Sul se tiver algum contato, por favor. Por acaso tem um contato muito bom. Uma missionária que mora em Londres, ela é coreana, casada com um britânico, inglês, e trocamos muitas ideias. Já participei de cultos online durante a pandemia na igreja deles, uma igreja gigantesca também. Imagina gerar extremidades do monólogo e lá na Coreia do Sul, eu falo do país. E de fato é muito, muito escondido a questão do campo de trabalho forçado, né? Sim, porque na verdade não se sabe nada da Coreia do Norte, né? Não tem meios de comunicação, os jornalistas estrangeiros todos têm extrema dificuldade, tudo é monitorado, então... Mas então, respondendo a sua pergunta e a sua sobre ser gerado em outras nações, o vento sopra onde quer, né? Nós somos ventos, somos soprados, entendendo. Eu acredito que os próximos passos vai ser gerado pelo Espírito e assim como foi Portugal, foi de forma muito leve gerada, as próximas, até mesmo a volta para cá, vai ser gerado de forma leve. E aproveitar também esse podcast, se você está assistindo, se é de alguma nação, se você é de Portugal e você quiser entender mais sobre o monólogo Extremidades, fique à vontade para me procurar o pessoal aqui do Céu e Terra e vamos gerar isso juntos. A gente tem, o Café Quadro, ele tem um apoio da Céu e Terra, e nós fazemos várias atividades, especialmente no campo teológico, buscando ensinar e propagar o ensino cristão aqui em Portugal e no resto da Europa. E por isso nós temos também um trabalho paralelo com o ensino teológico, que é o trabalho de distribuição e divulgação de material cristão, de livros, bíblias. Pode-se olhar depois no Instagram, Loja Céu e Terra, está lá o nosso perfil. Tem um acervo de livros todos que nós temos. Tem também o perfil da própria Associação Céu e Terra, com imagens, informações dos eventos, dos cursos teológicos que nós fazemos. E o nosso objetivo sempre, através da associação, é contribuir na expansão do Reino de Deus e na mensagem do Evangelho aqui em Portugal. A associação não gera lucro, nós vendemos livros e nós investimos imenso dinheiro para comprar esses livros e para trazer para Portugal. Livro aqui é caro. Trazer do estrangeiro e principalmente do Brasil portes, fretes, etc. vai-se muito dinheiro, nós gastamos muito e não conseguimos vender livros na medida que isso dê lucro. As vendas dos livros e do material cobrem as nossas despesas. Porque o nosso objetivo não é mesmo lucrar com isso, mas é tornar a literatura cristã
acessível ao público aqui em Portugal. Sejam portugueses, sejam estrangeiros que moram aqui, sejam brasileiros. A nós não importa a nacionalidade, até porque Deus não olha o passaporte de ninguém. Deus olha o coração necessitado e carente do Evangelho. E de todas as formas Ele usa seus meios, seus filhos, suas instituições, suas igrejas para suprir a carência desses corações com a mensagem do Evangelho. É isso que nós fazemos na Céu e Terra. É tentar suprir os corações aqui em Portugal e na Europa com a mensagem do Evangelho. Falar também do Instagram, alguma... Claro, galera, vocês podem ficar à vontade aí para entenderem mais sobre isso que eu tenho vivido sobre a igreja perseguida, sobre a Coreia do Norte. E também, se vocês quiserem gerar isso na igreja de vocês através do monólogo, fico super disponível para algum pastor aí tá gerando algum culto em relação a isso, ou até mesmo você que tem um ministério de teatro, quer desenvolver de forma profunda e teológica e evangelística o ministério de teatro, também me torno disponível com a oficina que eu comentei aqui. O meu Instagram, de Danilo, .marchetti, que é o meu sobrenome com CHETTI. Marchetti, com CH na Itália tem som de Q, então Dan.marchetti. O Facebook também, Danilo Marchetti. Se você pesquisar no Instagram, hashtag Monólogo Extremidades, tudo junto vai aparecer lá o meu perfil já. YouTube também, Monólogo Extremidades, tem muitos trechos lá e foi muito bom mesmo esse tempo com vocês, não só aqui nesse podcast, mas de fato aqui em Portugal. Eu queria agradecer a cada pastor de Portugal que me recebeu na sua igreja e vocês também que estão assistindo, que talvez não conseguiu. Fico disponível, já vamos gerar isso no Espírito, já tenho gerado isso. Uma próxima temporada aqui do Monólogo e também pastores do Brasil. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, galera. Amém. Muito obrigado. Certo. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro programa aí do Café Coado. Se inscreva aí, siga nas redes sociais e até uma próxima. Café Coado, porque nós filtramos pela palavra tudo aquilo que consumimos. Amém.